Oi, gente! Salve sua divina presença! Sejam todos, todas bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual e psicoterapeuta holística. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre extraterrestres. Lembra que lá no primeiro vídeo sobre este assunto, eu contei para vocês de uma projeção astral na qual eu estive observando seres que trabalhavam em um laboratório, e disse também que depois eu viria aqui para contar qual foi o meu entendimento acerca desta observação. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra, pra variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura. Gente, o meu entendimento se deu, sabe quando a gente sente como algo desacortinando, como um véu que sai dos olhos e de repente a gente tem uma compreensão de algo. É como se de repente a gente conseguisse assimilar um monte de informações que antes pareciam ali entruncadas, que antes parecia que a gente não estava conseguindo desenvolver uma cognição com determinado assunto. Mais ou menos assim aconteceu comigo. Depois de bastante tempo após aquela projeção e eu ali, sempre me questionava, mas eu não entendi, mas o que significava aquilo? Tempo, leia-se, anos, eu fiquei ali pensando, mas o que será? Não entendi, por que aqueles seres parecendo com macacos? Lembra da história dos macacos? Não são macacos, são símios. Enfim, são seus ancestrais. Eu insisti em chamar de macacos, o mestre insistia em chamar de símios, mas eu até hoje entendo como uma coisa só. Agora, a parte a isso, o meu entendimento foi de que nós devemos aceitar finalmente de que o nosso DNA genético partiu de planejamento da organização de seres extraterrestres. Vocês já leram o livro Os Exilados da Capela? Se não leram, leiam, que vão entender melhor o que eu estou trazendo aqui hoje. Eu li o livro depois da minha projeção astral. Foi aí que aos poucos, depois de ler o livro, aos poucos ainda se passaram mais dias e dias e meses, é que eu fui tendo um entendimento e a ficha foi caindo. Como assim nós somos um planejamento de extraterrestres? A nossa espécie, ela foi planejada, ela foi projetada, ela foi criada, desenvolvida por seres de outros planetas que estavam exilados na Terra. Seres que habitavam outro espaço, em algum tempo foram exilados na Terra, mas por que foram exilados? Foram exilados para que pudessem ter uma evolução moral, uma reparação interna moral. Sabe a nossa reforma íntima, aquela que a gente busca diariamente? Então, estes seres que apresentavam elevadíssimo grau, elevadíssima inteligência, um QI altíssimo, mas uma moral muito baixa, zero de empatia. Seres que não conseguiam agir de maneira construtiva dentro do seu espaço natural. Foram então exilados ao planeta Terra e é a partir daí, deste movimento, destes seres, uma vez exilados no planeta Terra, começaram então, devido a tamanha inteligência e conhecimento, começaram então a projetar uma nova espécie com o objetivo. Qual o objetivo? Uma nova civilização. Mas então, se a gente pensa em Deus, se a gente pensa no universo, na força criadora, isso é possível? Sim, é possível. Tá, mas e aí a pergunta que eu também me fiz, e estes seres que foram projetados? Nós somos espíritos. Estes corpos projetados por estes seres precisaram
ser animados por algum espírito, certo? Certíssimo. É o mesmo questionamento que eu fiz e o mesmo entendimento que eu tive. Espíritos, então, alguns até de moral mais elevada, começaram a encarnar nestes corpos gerados. Num primeiro momento, outros vieram e começaram a assumir estes corpos. Outros espíritos de outras dimensões começaram a assumir estes corpos. Para quê? Qual o objetivo? Tentar implantar um entendimento de moral nestes seres. Parece difícil de entender, parece num primeiro momento, parece que é muita informação para a nossa cabeça e parece que a gente não vai conseguir desenvolver o entendimento. Só que não, pelo menos assim foi para mim. Talvez para você esteja sendo até muito mais fácil. E aí então a gente começa a entender o movimento de uma civilização que foi crescendo, que trouxe uma tecnologia que não se explica de onde partiu. Partiu, é claro, da inteligência de outros seres, de seres já realmente com este conhecimento e que então começaram a criar esta civilização na Terra a partir de experimentos, a partir, é claro, de ensaios em laboratórios onde DNAs eram cruzados para que outros seres fossem gerados. Mas como a Terra é um planeta um pouco mais denso, mais material, o que aconteceu? Seres mais primatas da Terra, inteligências ainda não desenvolvidas na Terra, foram cruzadas com inteligências, vamos chamar de inteligências superiores, quando a gente fala em conhecimento. Então, a partir daí, este foi o meu entendimento. A partir daí, surgimos nós. E aí, então, começou a me cair um monte de ficha, inclusive o porquê de terem havido personalidades, e ainda há, até os dias de hoje, infelizmente, personalidades tão bélicas, personalidades com uma visão tão restrita, com tão pouca empatia, personalidades encarnadas ainda na Terra que acreditam que há um DNA puro, que há uma raça pura, se é que você entende o que eu estou dizendo. Infelizmente ainda existem essas personalidades que pensam dessa forma. O meu entendimento qual foi? Estes seres, algumas destes seres, dessas personalidades que foram exiladas na Terra, nunca aceitaram e se conformaram com este movimento. E então, muitos outros que vieram também exilados já com uma encarnação, vamos dizer, compulsória, não aceitaram essa movimentação, essa cruza de DNA. E muitos já reencarnaram inúmeras vezes e até hoje buscam defender a tese de que há um DNA puro, de que há uma genética pura e que todos os outros são cruzas. E essas cruzas não são bem-vindas no planeta. Dentre essas encarnações, é claro que tivemos encarnações de altíssimo grau de moral. Aí a gente fala de Jesus, aí a gente fala de Buda, aí a gente fala de tantas outras personalidades e tantos outros seres que estiveram na Terra para agregar, para tentar ensinar com o seu comportamento a moral a estes outros seres ali tão desregrados, seres tão revoltados. E aí, muitos desses seres burlaram as leis, tentaram, que até hoje acontece, né? A gente já falou aqui no canal, seres que burlam as leis espirituais, seres que boicotam a própria reencarnação, seres que são reencarnados compulsoriamente. Então, este foi o meu entendimento a partir daquela minha visita ao interior de uma nave que era um laboratório. Mas
onde eu estava naquele dia de projeção não era exatamente dentro da nave que fazia os ensaios. Eu estava sim dentro de um espaço, dentro de uma nave. Eu estava sim na presença de outros seres, mas aquilo que eu assistia era como um grande telão. Mas sabe como a gente vê hoje a realidade virtual? Que parece que a gente está ali de frente com aquelas pessoas e não é? Então, aquilo que eu estava vendo um movimento que aconteceu, um movimento que acontecia. Havia ali para mim uma ilustração. Lembra aqui que eu falei também que estes seres, que a gente chama de extraterrestres, se comunicam de forma ilustrativa e são muito assertivos? Muita explicação não há. Há muita lógica sempre. O que me foi mostrado foi uma ilustração daquilo que eu precisava entender. Olha quanto verbo, quanta fala foi evitada. E certamente, se eu tivesse ouvido falar, talvez eu não tivesse o mesmo entendimento. Talvez eu não tivesse internalizado com a mesma força, com a mesma verdade com a qual eu internalizei as informações que eu vi e depois caíram como uma luva. Caíram as fichas. Veio o entendimento, clareou, eu consegui ver. É assim que as coisas funcionam na vida da gente. Primeiro a gente recebe a informação e aos poucos a gente vai assimilando. É claro, desde que a gente queira, desde que nós estejamos abertos, desde que nós estejamos dispostos a enxergar, a entender, a ter um novo olhar, ampliar nossos horizontes, a enxergar sobre novos prismas. Porque quando nós estamos fechados, nada é capaz de nos convencer. Existe uma máxima que diz: para aquele que crê, nenhuma palavra é necessária, mas para quem duvida, nenhuma explicação basta. E é assim para tudo na vida da gente. Então este foi o meu entendimento a partir daquele momento em que eu estive com o Mestre Hammond, em projeção. Sim, dentro de uma nave, dentro de um laboratório, mas não exatamente ali onde estavam aqueles seres. Por isso ele insistia tanto em dizer: são seus ancestrais, são seus ancestrais. E olha, eu vou te contar, quando me caiu a ficha de mais coisas, inclusive acerca deste assunto, como por exemplo, então quando a gente desencarna, a gente realmente não sai do planeta. Existe, além da parte material do nosso planeta, a parte extrafísica. Então, enquanto nós não nos reformarmos de fato, nós não vamos sair do planeta. Nós vamos permanecer nele. Seja na parte física enquanto encarnados ou na parte extrafísica. E aí quando me caiu a ficha, pensar: meu Deus, quanto chão eu ainda tenho pela frente para me reformar, até que eu possa, de fato, voltar para casa, ou seja, para o meu planetinha de origem. E você já se sentiu dessa forma? Imaginando, sentindo verdadeiramente que faz parte de outro planeta? Pois então, seja bem-vindo ao clube, seja bem-vindo ao time. Somos todos de outro planeta. Mesmo sendo seres, mesmo que sejamos nós, seres que foram projetados fisicamente na Terra, viemos animar o corpo físico de outro espaço. Eu espero que não tenha ficado confuso, espero que você tenha entendido. E se você tem outra opinião, eu respeito a sua, assim como você respeita a minha. Se não faz parte do canal, lembra de se inscrever. Deixa aqui para mim o seu joinha para eu saber se o vídeo foi interessante, se você gostou do tema, se você curtiu, se você entendeu. Lembra também de compartilhar para impulsionar este assunto, para que outras pessoas abram seus horizontes. Deserto inimaginável estende-se além das estrelas. Lá, em condições diferentes das do vosso planeta, novos mundos revelam-se em formas de vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem
vossos estudos comprovar. Quem disse isso? Allan Kardec, no livro A Gênese. Fica mais uma dica de leitura. E eu agradeço mais uma vez a sua confiança, o seu carinho e deixo aqui aquele meu abraço de alma.